Olá, boa tarde, meus alunos do nono ano A. Hoje, 4/3/2021, tá? Vamos ter uma conversa bem séria aqui, tá? Aquele assunto que nós estamos estudando lá, República Velha, final do Império, fim da escravidão, expulsão da família real, vem, literalmente vem para o Brasil um regime que é a República, tá? Esse regime, vamos conversar aqui um pouquinho. Ele tinha um certo distanciamento do povão, né? O povão mesmo estava acostumado, estava conhecendo já por baixo aí uns 70, quase 70 anos, a monarquia, o imperador, a família real. O imperador que é deposto, Dom Pedro II, está há 49 anos no poder. Então o povão mesmo não conhecia a república, não entendia o que era a república, lembrando que lá no final do século XIX nós não temos as informações que temos hoje, fartas, né? Internet, jornais, revistas, TV. Então, assim, imensa parte da população brasileira era composta de analfabetos, escravos recém-libertos, né? Uma população rural muito grande, tá? As grandes cidades do Brasil, São Paulo, hoje, na época, era uma vila com pouco mais de 10 mil habitantes. Você vê, São Paulo, 10 mil habitantes, né? O que deve ser 10 mil habitantes? Eu calculo que seja a região do Grande Santo Amaro, até menos, né? Eu acho que o Grande Santo Amaro deve ter mais que 10 mil habitantes. Então, assim, era outro mundo. E nessa situação, essa república recém-instalada, que tinha um presidente, que os dois primeiros foram militares, não eleitos, isso eu sempre friso, né? O proclamador da república não foi eleito pelo voto da população, ele foi eleito pelo voto do Congresso. E depois quis fechar o Congresso, mas isso aí falaremos depois, tá? Bom, o que o professor quer enfatizar nisso aqui? Até vai ser o título que eu vou colocar no vídeo, tá? A distância do poder para o povo pobre. Vamos falar o português. A distância do poder, quando eu falo poder, a elite mandatária do Brasil, naquela época, por favor, lá naquela época, eram os cafeicultores e os militares de alta patente, tá? E o povo, pobre, preto, favelado, excluídos, né? Os camponeses, não é a Idade Média, mas a gente vai falar de um povo aqui, os camponeses. Moçada, o que aconteceu? É simples. Essa república começa e ela já vem com inúmeras revoltas. Inúmeras revoltas. De quais setores da sociedade, professor? Eu vou arriscar dizer, de todos. Claro, menos os riquíssimos e poderosíssimos mandatários, né? Quem não estava nesse meio, todos se revoltaram. Professor, todos não é muito abrangente? Bom, vamos pensar. Existe alguma semelhança, alguma proximidade intelectual, econômica entre artistas e pobres camponeses do sertão baiano? Artistas que moravam em São Paulo? Nenhuma, né? Creio eu. Mas o que aconteceu? Esses dois setores se revoltaram. Claro, a revolta dos artistas, né? Eu gosto de artistas por causa disso. A revolta deles tem todo um tom intelectual. Foi a Semana da Arte Moderna de 1922, tá? Falaremos depois da Semana da Arte. E os pobres camponeses do sertão baiano? É a famosa, a conhecidíssima, a estudadíssima Revolta ou Guerra de Canudos, tá? Desculpa, tá? O professor não é profissional. Um dia eu vou aprender uma técnica para mexer com a voz, tá? O que vai acontecer com esse pessoal? O negócio é o seguinte: o Brasil tem uma característica muito interessante.
tá? E muito triste. A elite brasileira, ela não tem sensibilidade social. Ela não tem sensibilidade social lá no século XIX, começo do século XX. Ela não tem sensibilidade social hoje, século XXI. Tá? Ou seja, o rico não se importa com o que acontece com o pobre. Vamos falar aqui sem maquiagem, sem isso aí. Vamos falar o português claro. Lá no finalzinho do século XIX, começo do século XX, tá? Você tem uma enorme população desassistida, abandonada, e você tem os poderosíssimos coronéis, já falamos na aula passada dos coronéis, donos de terra, riquíssimos, que pensavam só em explorar cada vez mais a população empobrecida. Tá? Nesse contexto, gente, o Brasil vai pipocar de revoltas. Tá? Só para vocês terem uma ideia do grau dessas rebeliões, até militares se rebelaram. E até a revolta dos militares, nós temos uma diferenciação. Nós vamos ter militares de média patente, a revolta dos tenentes, e nós vamos ter soldados da marinha, né? A famosa revolta da Chibata, que é um dos personagens que eu acho mais admiro na nossa história, né? Eu sei que os militares detestam esse personagem da revolta da Chibata, né? Detestam o Almirante Negro, né? Almirante Negro, oh meu Deus do céu, tá? Então, moçada, essas revoltas aí, elas estão pipocando. E o que os ricos fazem, né? Eles fazem simplesmente uma reunião em Taubaté, o famoso Convênio de Taubaté, 1906, e ali eles garantem a produção do café. Como assim, professor? Eles garantem o plantio? Não, plantar eles plantavam, sabiam plantar. Eles garantem o quê, professor? Eles garantem que se o café tiver uma variação de preço para baixo, o governo pagava a diferença. Basicamente é isso. Garantia de preço. Vou dar um exemplo, moeda de hoje, né? A saca de café custa R$100. Por favor, um exemplo, tá? Não consultei mercado de café, não. Saca de café custa R$60. Aí teve uma produção grande, né? Pouca gente, alguns começaram a diminuir o café, o preço da saca caiu para 80. Esses R$20 que o produtor vai deixar de receber do mercado, da onde ele comercializa, esses R$20, o governo, com os impostos pagos por nós, o governo vai lá e paga a diferença para o cafeicultor. E o Brasil estava se acabando em revoluções, rebeliões, crises, gente esfomeada, as cidades cresceram sem nenhuma preocupação sanitária, doenças, né? Há uma terrível crise sanitária no Brasil, e quando pensou-se em vacinar, a truculência, a violência do governo fez com que as pessoas até não quisessem vacina, teve uma rebelião para não tomar vacina, né? Devido à falta de tato, à falta de pensamento político, tá? Pensamento político para o pobre, que para o rico sempre as coisas foram tranquilas. Para encerrar, tem um presidente desse período chamado Washington Luiz, que ele tem uma frase infeliz, né? Mas é uma frase que sintetiza esse momento. Ele escreve que a questão social no Brasil é um caso de polícia. Ou seja, pessoas pobres, pessoas negras, pessoas que estão à margem da sociedade, sem condições, esfomeados, maltrapilhos, né? A solução é a polícia. Ir lá, bater, prender, matar, né? A revolta de Canudos, ela é famosa pela degola
né? Degola. A degola era um processo bem interessante da truculência, da violência com que se tratava, né? Eu vou explicar rapidamente para vocês a degola. Cortava-se a cabeça das pessoas que foram presas pelos militares lá em Canudos, colocava num saco com sal e levava a cabeça para expor na cidade, né? Parece filme de terror. Se qualquer coisa eu vou colocar uma foto dessa para vocês verem, né? Do Antônio Conselheiro eu acho que não tenho no meu banco de dados aqui. Eu acho que eu não tenho no banco de dados. Eu tenho do Lampião, né? Expuseram a cabeça do Lampião numa feira, né? Mas era para receber pelo serviço feito. Parece filme de terror, mas é a história do Brasil. Beleza? Moçada, um abraço. Cuidem-se. Amanhã ou na próxima. Amanhã não, segunda-feira que vem tem mais, tá? Um abraço forte, um beijo no coração de vocês. Que Deus cuide da gente.